Capítulo 5. Como o telepsiquismo revela respostas em sonhos e visões. Durante uma consulta, há algumas semanas, um homem me perguntou: que são os sonhos e o que me faz sonhar? É uma boa pergunta, e acho que ninguém lhe poderia dar uma resposta simples. Os sonhos têm sido discutidos e interpretados em todas as épocas e em todas as partes do mundo. Os sonhos são dramatizações do subconsciente. Por esse motivo, são eminentemente pessoais. Todos nós sonhamos. Os animais também sonham. Na verdade, passamos um tempo de nossa vida dormindo, e boa parte desse tempo sonhando. Muitos laboratórios no mundo inteiro estão estudando o sono e os sonhos, e muitas vezes chegam a resultados assombrosos. O poder da sugestão. Há muitos anos, em Nova York, assisti a uma demonstração de um psicólogo de Berlim. Ele hipnotizou vários estudantes e procurou influenciar seus sonhos. Pediu a um deles que sonhasse a respeito de casamento e lua de mel, a outro que sonhasse com a Índia e seus templos sagrados, a outro que sonhasse que era um milionário, etc. E afirmou que cada um deles se lembraria nitidamente do sonho, mas que não teria nenhuma consciência do fato de que o sonho havia sido sugerido pelo hipnotizador. Depois de uns 10 minutos, os estudantes acordaram e relataram seus sonhos. Todos os sonhos correspondiam de perto à natureza da sugestão. É que o subconsciente é muito suscetível a sugestões e, raciocinando apenas de forma dedutiva, reage de acordo com a natureza dessas sugestões. É inegável que muitos dos nossos sonhos são consequência do que fizemos durante o dia e do modo como reagimos aos acontecimentos cotidianos. Nosso subconsciente elabora, coordena e amplifica tudo que se filtra até ele. A maioria dos leitores deve conhecer os nomes de Sigmund Freud, autor de A Interpretação dos Sonhos, 1899, Carl Jung e Alfred Adler, 3 estudiosos que escreveram muitas obras a respeito dos sonhos de seus pacientes. Esses cientistas tinham diferentes opiniões a respeito da influência do subconsciente sobre os sonhos humanos. Em consequência, fundaram 3 diferentes escolas de psicologia: a psicanálise, Freud, e a psicologia analítica, Jung, e a psicologia individual, Adler. As 3 escolas apresentam diferentes significativas quanto à interpretação dos sonhos e ao papel do subconsciente. E não é minha intenção analisar aqui as falhas e as virtudes de cada escola. Entretanto, uma discussão dos sonhos servirá para demonstrar que a solução de muitos problemas importantes pode ser revelada neles. Como uma professora resolveu seus problemas por meio de um sonho. Uma jovem professora se queixou comigo de que se sentia terrivelmente frustrada na profissão. Não tinha nenhum jeito para ensinar, mas os pais a haviam forçado a lecionar. E expliquei-lhe que nosso subconsciente sabe de tudo a respeito de nossos talentos ocultos e que, se consultasse a inteligência infinita do subconsciente, receberia uma resposta. A técnica que ela usou, sugerida por mim, foi recitar todo dia antes de deitar. A inteligência infinita me revela meu verdadeiro lugar na vida, onde me realizo da forma mais completa possível e tenho uma renda maravilhosa, compatível com a integridade e a honestidade. Aceito a resposta e durmo em paz. Logo na primeira noite, ela teve um sonho muito vívido. Estava em um grande edifício
e um homem apontava para uma certa porta, convidando-a a abri-la. A moça abriu a porta e entrou em um quarto cheio de belas pinturas. Olhando para os quadros, ficou fascinada e disse para si mesma: "É aqui mesmo." Ela me telefonou e disse que ia se dedicar à pintura e abandonar o magistério. Ficou imediatamente apaixonada pela pintura e hoje é uma pintora de renome. Recentemente comprei um de seus quadros por $200. Logo na primeira exposição, a moça conseguiu vender quadros no valor de $2.500. Sua citação favorita da Bíblia é a seguinte: "Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, aguardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome." Apocalipse 3:8. Não há nenhum obstáculo à realização dos desejos de seu coração, a menos que você coloque o impedimento, a dificuldade, a demora ou a obstrução em sua mente consciente. Nada pode se opor ao poder e sabedoria do subconsciente. Um dos quadros dessa jovem artista atraiu a atenção de um de seus antigos professores, que acabou por pedi-la em casamento. Hoje eles vivem na Austrália e são muito felizes. Como o telepsiquismo a ajudou a encontrar o dinheiro escondido. Recentemente, uma das minhas ouvintes de rádio me telefonou e contou que o pai havia falecido na semana anterior. Explicou-me que sabia que o pai guardava em casa uma grande soma em dinheiro, pois costumava voar para Las Vegas 2 vezes por mês e apostar na roleta com grande sucesso. Ele havia contado à filha que só jogava quando tinha um palpite ou intuição de que iria ganhar. E no momento em que essa intuição o abandonava, parava imediatamente de jogar. O pai havia morrido dormindo, de forma totalmente inesperada. A filha dera uma busca completa na casa, mas não encontrara nenhum sinal do dinheiro. Aconselhei-a a consultar o subconsciente, que conhece todas as respostas. Expliquei-lhe que se o subconsciente estivesse em paz e ela estivesse relaxada e confiante, a sabedoria do subconsciente subiria à superfície e revelaria a resposta. Ela repetiu o Salmo 23 durante 10 minutos e então fechou os olhos, afirmando para si mesma que a sabedoria do subconsciente lhe revelaria o paradeiro do dinheiro do pai, de forma que ela reconhecesse instantaneamente a resposta. E adormeceu. De repente, ela disse: "Papai veio a mim e ele apareceu ao lado da cadeira e sorriu." Parecia tão real e natural que não teve dúvidas de se tratar do pai. Ele disse: "Elizabeth, o dinheiro está em uma caixa de aço no sótão, atrás de uma caixa de ferramentas, e a chave está na gaveta onde guardo as correspondências." Ela acordou imediatamente e encontrou $13.000 em notas de $50 e $100 no local indicado pelo pai. E sua alegria foi dupla. Ela ficou satisfeita de encontrar o dinheiro, pois sua situação financeira não era boa. Mas, mais que isso, ficou convencida de que o pai ainda estava vivo, embora em outra dimensão. Ninguém pode negar a imortalidade. A Bíblia afirma: "E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." João 17:3. Como obter respostas através do telepsiquismo. Uma das melhores ocasiões para recorrer à sabedoria do subconsciente em busca de ideias, respostas e inspirações é a hora de dormir. Isso porque nesse momento você está mais relaxado,
mais à vontade, mais tranquilo. Relaxe o espírito repetindo alguns versos do Salmo 23 e faça seu pedido. Por exemplo, se você é gerente de vendas e tiver que falar aos vendedores no dia seguinte, experimente recitar o seguinte: sei que a inteligência infinita de meu subconsciente orientará minha palestra de amanhã e me fará dizer palavras capazes de inspirar, animar e entusiasmar meus vendedores. Tudo o que disser está correto para a ocasião, e todos lucrarão com a palestra. Diga essas palavras em voz alta e mentalmente como preferir. Basta ter fé e confiança que o subconsciente não o desapontará. Se você souber com uma certa antecedência que terá que proferir um discurso, repita essa oração toda a noite e descobrirá que, embora possa ter preparado um roteiro para a palestra, novas ideias surgirão espontaneamente no seu subconsciente enquanto você estiver falando. Devo aceitar este emprego? Ao formular essa pergunta, não permita que seu consciente responda sozinho. Em primeiro lugar, procure apreciar as vantagens e desvantagens da situação. Em seguida, se você ainda tiver alguma dúvida, faça o seguinte apelo ao subconsciente. Sei que meu subconsciente é infinitamente sábio. Está interessado em meu bem-estar e sabe se devo ou não aceitar este emprego. Obedecerei fielmente às suas recomendações. Em seguida, repita a palavra resposta até adormecer. Use esse método bem confiante e você receberá a resposta correta, que pode surgir como uma intuição súbita na manhã seguinte ou sob a forma de um sonho que revelará o que é melhor para você. Você também pode recorrer ao subconsciente durante o dia. Procure relaxar o espírito. Fique sozinho, feche os olhos e aquiete sua mente consciente pensando na sabedoria e no poder infinito do seu subconsciente, que tudo sabe e tudo vê. Não pense em nada a não ser na pergunta que está fazendo. Mantenha-se assim durante alguns minutos. Se a resposta não surgir imediatamente, pare de tentar e volte a seus afazeres. Deixe o pedido penetrar no subconsciente e mais tarde, quando você menos esperar, a resposta aparecerá diante de seus olhos. Interpretação dos sonhos. Nossos sonhos são eminentemente pessoais. Os mesmos símbolos que recebemos teriam um significado totalmente diferente se aparecessem nos sonhos de outra pessoa. Durante os sonhos, o subconsciente nos fala em linguagem simbólica. Um velho místico judeu afirmou que à noite, a mulher, o subconsciente, fala com o marido, o consciente, e às vezes se queixa de que este último a está prejudicando com pensamentos negativos, temores e emoções destrutivas. Como telepsiquismo preveniu uma jovem e ela cancelou seus planos de casamento. Uma jovem que estava noiva e de casamento marcado veio se aconselhar comigo. Falou que se sentia muito deprimida, pois não se achava preparada para casar, mas não queria ferir os sentimentos do futuro marido. O melhor momento para prevenir um divórcio é antes do casamento. Durante nossa conversa, ela me contou que havia sonhado a mesma coisa durante 10 noites consecutivas. Ela via diante de si a imagem de um homem barbado apontando para a estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas que é o símbolo do judaísmo. Perguntei-lhe como interpretava esse sonho. E, em vez de responder, ela me disse que não frequentava mais a sinagoga. Costumava ler e estudar os salmos de Davi, mas seu noivo era ateu e ridicularizava todos os credos religiosos.
e expliquei-lhe que o subconsciente está profundamente interessado na autopreservação e que, sem dúvida, estava tentando protegê-la por meio de uma dramatização simbólica da estrela. E acrescentei que sua própria intuição lhe revelaria o significado do sonho. A moça rompeu o noivado e nunca mais o sonho voltou. De repente, ela teve uma profunda sensação de paz. Voltou à sinagoga, começou a estudar os Salmos de Davi e rezou para que a inteligência infinita atraísse um homem que combinasse com ela em todos os sentidos e que tivesse uma profunda reverência pela presença divina em todos nós. Mais tarde, ela se casou com um homem religioso e hoje é muito feliz. Essa moça encarou o sonho como um aviso e tenho certeza de que sua interpretação foi correta. A Bíblia diz: "E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho." Mateus 2:12. Como o telepsiquismo resolveu o problema de um homem. Um homem voou de Nova York para Beverly Hills para me consultar. Contou-me que estava casado há 6 anos com uma mulher de Los Angeles e que sabia que ela costumava assistir às minhas conferências a respeito das leis mentais e espirituais. Entretanto, de repente, há cerca de 1 ano, ela havia desaparecido de casa, sem deixar nenhum bilhete ou explicação. Ele achava que talvez sua mulher fosse membro da minha organização. Entretanto, eu não me lembrava de seu nome. Nem ele constava em nossa lista de correspondência. O homem que havia investido mal o dinheiro que a mulher lhe dera perdera $60.000. Entretanto, havia herdado recentemente uma vultosa quantia e estava em condições de refazer a vida financeira do casal. Achava que a mulher o havia abandonado por causa do dinheiro. Já havia recorrido a detetives e a parentes dela, sem nenhum resultado. E então me disse: "Não sei por que vim falar com o senhor, mas tenho um palpite de que é a única pessoa capaz de encontrá-la. Vou deixar $10.000 com o senhor. Se ela aparecer, entregue-lhe o dinheiro e peça-lhe para entrar em contato comigo. Eu a amo e a quero de volta." E acrescentou: "Não se esqueça de falar da herança." Prometi avisá-lo se a mulher me procurasse. 2 meses se passaram e nada aconteceu. Então uma mulher telefonou de São Francisco dizendo que minha secretária, que tinha um assunto muito importante para tratar comigo e que iria voar para Beverly Hills naquela mesma manhã. Fui ao seu encontro naquela tarde e ela me contou uma história fascinante. Algumas noites atrás, eu havia aparecido para ela em um sonho e dito que tinha um certo dinheiro a lhe entregar. Que todo o dinheiro perdido pelo marido estava esperando por ela em sua casa em Nova York. Segundo a mulher, o sonho fora tão realista que mais parecia uma visão. Assim não havia perdido tempo em me procurar. O Senhor citou uma frase da Bíblia, disse-me ela, e contou que ouviu minha voz dizendo: "Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então o revela ao ouvido dos homens e lhe cela a sua intuição." Jó 33:15-16. Não me lembrava da mulher e acho que nunca tínhamos sido apresentados. Entretanto, uma noite, eu havia formulado o seguinte pedido para meu subconsciente: "A inteligência infinita conhece o paradeiro da senhora X e o revela à minha mente consciente. Ela entra em contato comigo. É Deus em ação." Entreguei-lhe os $10.000 e ela voltou para Nova York para se encontrar com o marido. Contou-me que o havia abandonado porque o marido demonstrara ser um irresponsável
ao perder todo o dinheiro que tinham. Ela havia rezado pedindo a orientação do poder infinito e aparentemente minha oração era a resposta correta para seus problemas. De modo que seu subconsciente projetou a imagem do autor com a resposta às suas preces. Não se esqueça. 1. Os sonhos são dramatizações de nosso subconsciente. Quando estamos dormindo, nosso subconsciente está bem acordado e ativo, pois não precisa de sono. Nosso subconsciente geralmente nos fala em linguagem simbólica. Os cientistas demonstram que nossos olhos se movem quando estamos sonhando. Os sonhos podem revelar as respostas para muitos dos nossos problemas. 2. Nosso subconsciente é muito suscetível às sugestões e responde de acordo com a natureza da sugestão, mesmo que seja falsa. Assim pode sugerir a si mesmo, antes de dormir, que vai sonhar com os lagos de Killarney e terá uma visão magnífica deles. 3. Freud, Adler e Jung criaram teorias diferentes com relação ao subconsciente e à interpretação dos sonhos. Neste livro, queremos apenas mostrar que muitas pessoas que rezam para que seus problemas sejam resolvidos recebem respostas bem definidas sob a forma de sonhos simbólicos ou literais. 4. Uma professora que não se sentia contente com sua profissão sonhou que estava em um quarto cheio de belas pinturas. Atendendo à sugestão do sonho, começou a pintar com extraordinário sucesso. 5. Uma jovem não conseguia encontrar o dinheiro escondido pelo pai que havia morrido de repente. Pediu ao subconsciente para lhe revelar onde estava o dinheiro. Durante um sonho, o pai apareceu e lhe explicou minuciosamente onde o encontraria. Nosso subconsciente é imprevisível. Nunca podemos saber a forma que a resposta vai assumir. O melhor é fazer o pedido com confiança, manifestando a certeza de que haverá uma resposta. No momento em que você menos esperar, o subconsciente lhe apresentará a solução para o problema. 6. Uma das melhores ocasiões para recorrer à sabedoria do subconsciente é a hora de dormir, em que estamos mais à vontade, mais relaxados, mais tranquilos. Se você está procurando a solução para algum problema, converse com o subconsciente e afirme que a sabedoria do seu subconsciente conhece a resposta e que você tem absoluta fé na resposta. Então repita a palavra resposta até adormecer. E seu subconsciente fará o resto. Pode usar o mesmo processo durante o dia, fechando os olhos e recitando o Salmo 23. Pense na inteligência infinita e na sabedoria sem limites que existe dentro de você. Pense na resposta. Se não obtiver resultados imediatos, volte a seus afazeres. O subconsciente provavelmente lhe fornecerá a resposta quando você estiver preocupado com outra coisa. 7. Se é religioso ou está estudando assuntos espirituais, seu subconsciente, que sempre procura protegê-lo, pode apresentar uma mensagem importante para você sob a forma de um símbolo religioso. Uma moça judia que estava para se casar sonhou várias vezes com a estrela de Davi. Intuitivamente compreendeu o significado da mensagem e desistiu do casamento. Acontecimentos subsequentes confirmaram que sua interpretação estava correta. 8. Um marido estava à procura da esposa que o havia abandonado. Foi procurar o conselheiro espiritual da esposa, que rezou pedindo que a inteligência infinita do subconsciente lhe revelasse o paradeiro dela. A sabedoria do subconsciente reproduziu a imagem do conselheiro espiritual, que apareceu à mulher em sonho.
Ele citou um trecho da Bíblia e lhe contou que o marido a procurava. A mulher acreditou no sonho, visitou o conselheiro espiritual e tudo acabou bem. E disse: ouve agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, o subconsciente, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, 6.